Hoje eu vou continuar discutindo aqui com vocês a parte de funções. E aí eu quero começar aqui novamente, retomar a parte do domínio, né, da discussão sobre o domínio. E também eu quero falar um pouco sobre imagem, né, domínio e imagem, e mostrar alguns exemplos aqui de exercícios envolvendo as funções exponenciais e logarítmicas, tá? Eu acho que a função exponencial foi onde eu selecionei mais problemas, mais exercícios, tá? Bem, então vamos lá. Eu vou começar aqui, vou retomar observando essa discussão sobre domínio, tá? Então, quando a gente entende domínio de uma função, certo? A gente quer saber, certo? Os elementos do conjunto partida, né? Que tem imagem, ok? E essas imagens são levadas por meio de uma regra, certo? Então, aqui você vai pegar um x e vai transformar ele em x ao quadrado mais 4. Isso vai ser a imagem no conjunto chegada, certo? Ou contradomínio da função. Então, essa função f, ela transforma, né, o x em x ao quadrado mais 4. Logicamente, esse domínio e imagem, né, aqui a gente tem a imagem, cada elemento que está associado aqui a um x no domínio é uma imagem correspondente, certo? Essas imagens têm que ser números reais, pessoal. Então, os problemas com números reais é quando a gente tem divisão por zero, né? Raiz quadrada de número negativo. Esses são os problemas que geram, certo? Que não podem, aliás, que não podem acontecer no conjunto dos números reais, né? Porque o conjunto dos números reais ele tem ele é vamos dizer assim, um conceito de corpo, né? Um corpo completo, certo? E onde todas as operações são bem definidas. E para que essas operações sejam bem definidas, a gente precisa dessas propriedades, ou seja, raiz quadrada de número negativo não cai no conjunto dos números reais, tá? E também denominador igual a zero é um problema e a gente não pode acontecer no conjunto dos números reais, divisão por zero, né? Então, observando aqui essa função h, né? Então, o que eu posso dizer aqui? Alguém sabe dizer o problema do denominador? Então, o denominador, pessoal, não pode ser zero. Então, se o denominador for zero, eu tenho uma divisão por zero. Então, aqui, logicamente, x menos 3 deve ser diferente de zero. Bem, então, voltando aqui ao exemplo, o x não pode ser 3. X não pode ser 3. Então, qual que é o conjunto domínio dessa função aqui h? É o conjunto dos números reais, com exceção, certo? Do número 3, chave 3, chave. Ok? Esse é o domínio da função h. Tá bom? Bem, então vamos lá. A função f aqui do item 12. O item 12 diz que o f é 1 sobre x
mais 5 sobre x menos 3. Qual que é o problema aqui, pessoal? O x não pode ser 0, tá bom? E o x não pode ser 3. Então, o conjunto domínio é o conjunto dos números reais menos o 0 e o 3. Ok? Vamos pegar o item 13. Então aqui eu não tenho problema no numerador, mas o denominador, né, x ao quadrado menos 5, x ao quadrado menos 5x, tem que ser um número diferente de zero, pessoal. Bem, mas quando isso vai ser zero, né? Isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para cima que passa na origem, tá bom? Uma das raízes dela é zero, é uma raiz dupla, inclusive. Aliás, uma das raízes é zero, e a outra raiz é o número 5. Não sei se vocês estão enxergando isso aqui. Não é uma raiz dupla não, tá? Peço desculpa. Então, botando em evidência aqui, vamos enxergar isso. X em evidência, x menos 5. E isso tem que ser diferente de zero. Bem, isso vai ser zero quando x é 0 ou quando x é 5. Então isso aqui é uma parábola, tá? Repito, isso é uma parábola. Isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para cima, passando no 0 e no 5. Esse é o gráfico dessa função, certo? Então, qual que é o domínio da função g? Né? Esse gráfico, pessoal, é o gráfico dessa parte aqui, tá? Do denominador, lembrando isso. Lembrar isso aí. Bem, então o problema é quando esse denominador é zero. Então o x não pode ser 5 nem 0. Então o domínio dessa função, o domínio da função g, é o conjunto dos números reais menos chave 0, 5, chave. Tá ok? Esse é o conjunto domínio da função g. Bem, vamos ver agora um exemplo. Vamos ver um exemplo 15. Questão 15. Esse item aqui. Então percebam o seguinte. No numerador eu tenho um problema. Qual é o problema do numerador? Não pode ter raiz de número negativo. Então 4 menos o x, 4 menos x, tem que ser um número maior ou igual a 0. E ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, eu não posso ter o x igual a menos 1, porque vai dar 0 aqui no denominador, nem o x igual a mais ou menos 1. Então aqui a gente tem uma raiz dupla, né? O menos 1 acaba sendo uma raiz dupla nesse polinômio de grau 3. Tá bom? Então, pessoal, o x não pode ser nenhum nem menos 1. Daqui eu tiro que o x é menor ou igual que 4.
porque o x aqui, 4 é maior ou igual que x, o x é menor ou igual que 4, mas o x nem pode ser menos 1, nem 1, certo? Então, representando aqui graficamente, né, você tem que ter, vamos colocar aqui o 4, a bolinha vazada, porque o 4 está incluso nesse extremo, tá bom? E nós vamos excluir, né, o número 1. Vamos botar ele aqui. E o número menos 1. Vamos imaginar aqui que eu tenha o 4, certo? O 0 esteja aqui. Aqui eu tenho o 1 e aqui eu tenho o menos 1. Então, a representação aqui é justamente toda essa parte aqui que eu estou riscando por cima, né? Vai ser o conjunto domínio dessa função. Então, todos esses elementos aqui desse conjunto, com exceção aqui do menos 1 e do 1, certo? Vão compreender, vão compor o domínio dessa função. Então, o domínio aqui da função h vai ser o conjunto de menos infinito até o número menos 1, bolinha aberta nesse caso. Espera aí, pessoal, deixa eu melhorar aqui porque acabei. Então vamos lá. Vou colocar aqui de menos infinito até menos 1, união, certo? Do menos 1 até 1, união, certo? Do 1 até o 4, e aí a gente fecha o 4, porque ele está no intervalo, ele está incluso no domínio, tá? Então, veja que a gente dividiu o domínio aqui em 3 subconjuntos, né? O primeiro, de menos 1, de menos infinito até menos 1, bola aberta, tá? O segundo, aqui, de menos 1 a 1, bola aberta nos extremos. E o terceiro, de 1 a 4, bola aberta no 1, fechado no 4. Tá ok? Então, só lembrando aqui, né? Bolinha aberta, né? Bola fechada, bola aberta. A bolinha aberta exclui o número do extremo do intervalo. Eu dividi em 3 partes, pessoal, porque é a própria construção, né, geométrica aqui desse domínio. Então a gente tem que o x tem que ser menor ou igual que 4. Então o x menor ou igual que 4, vou pegar todo esse segmento, né, do menos 4, fechado no menos 4, aliás, fechado no 4, x tem que ser menor ou igual que 4, ok? Então vou pegar aqui do 4 para a esquerda, e eu preciso excluir quem? O 1 e o menos 1. Então vou botar a bolinha vazada aqui, bolinha aberta no menos 1 e bolinha aberta no 1. Vou localizar o 0 aqui entre eles, certo? Então o conjunto domínio será, começando aqui no 4, caminhando, aí chega aqui no número 1, a gente salta ele, tá? Então 1 não está no intervalo, então eu vou lá, passo pelo 0, o 0 está no intervalo, chega aqui no menos 1, né? Eu excluo esse número e continuo até menos infinito. Então daqui
essa primeira parte de menos infinito até 1 até menos 1 eu vou representar assim, menos infinito até menos 1, e aí eu preciso, né, unir esses conjuntos, tá? Eu vou fazer a reunião. Então, reunião, união, né? Aí aberto no menos 1, certo? Até o 1, aberto no 1. Novamente, reunião, né? Aberto no 1, fechado no 4. Tá ok? Então, esse primeiro intervalo aqui é este. Este segundo intervalo é este. Eu vou marcar ele aqui em vermelho. E este terceiro intervalo, que eu vou colocar amarelo, é este aqui, pessoal. Ó, simplesmente você pode dizer que é o conjunto com x menor ou igual que 4. Tá bom? E x diferente de mais ou menos 1. Lembrando que para representar isso em forma de conjunto, você fala assim, ó, x pertence ao conjunto dos números reais, dado que x é menor ou igual que 4 e x é diferente de mais ou menos 1. Aí com isso aqui você define o domínio da função h. Ok? Tudo isso aqui, pessoal, é a mesma coisa sendo representada de formas diferentes. Bem, agora eu vou para uma discussão um pouco mais detalhada, né? A gente vai falar aqui sobre conjunto imagem, né? Como vocês puderam perceber, o domínio a gente localiza, né? Através dessa análise da raiz, né, de número negativo em geral, né, e o denominador não podendo ser zero. Mas e como que a gente consegue visualizar o conjunto imagem de uma função, né? Nem sempre é uma coisa fácil. Às vezes a gente precisa usar aí com a ajuda do conceito de limites, né? Não sei se vocês já chegaram nessa parte, a estudar a parte de limites, né? Com o conceito de limites a gente consegue bem melhor, mais precisão aí, entender o conjunto imagem de uma função. Então vamos pensar aqui, vamos pegar esse exemplo aqui da função g do item 18, tá? Como que essa função é definida? Domínio, né? Pensando aí no domínio, logicamente, x, 4 menos x tem que ser um número maior ou igual que zero. Então, 4 menos x tem que ser menor ou igual que zero. Ou, pessoal, desculpa. 4 menos x tem que ser maior ou igual que zero, tá? De forma que o x tem que ser menor ou igual que 4. Tá ok? Então, no domínio não pode ter número maior que 4. Todos os números têm que ser menores ou iguais a 4. Tá certo? Uma das coisas que pode ajudar a gente a entender a imagem é calcular a imagem do zero, né? Se o zero tiver imagem. Nesse caso aqui, substituindo o x por zero, 5 mais raiz de 4, que é 2. Então, a imagem do zero, ou seja, o g de zero, é 7. Tá ok? Um outro detalhe aqui que
já envolve aqui a parte de limite, né? Se vocês perceberem, 4 menos x com x menor ou igual que 4, tá? Vamos pensar o seguinte: se o x for 3, a gente tem 4 menos 3. Se o x for 2, eu tenho 4 menos 2. Observe que eu diminuí o x de 3 para 2 e essa segunda parte aqui, ela aumentou. E à medida que eu aumentar esse valor de x, aliás, eu diminuir esse valor de x, por exemplo, imagine que a gente escolhe um número x negativo, inclusive. Menos 3. Se o x for menos 3, essa parte aqui, né? Se o x for menos 3, isso vai virar 7. Se o x for menos 10, isso vira 14. Tá ok? Porque menos, com menos aqui, né, na multiplicação, a gente acaba ficando com um sinal positivo. Você troca o sinal do número, né? Então, pessoal, essa função, ela é uma função que ela não assume valores com números de domínio, elementos de domínio maiores que 4, e ela assume um comportamento crescente, né? Sempre à esquerda do 4, de forma que, se a gente olhar também a imagem do zero, né? A imagem do zero é 7, então ela vai passar ali, vai cortar, vai cruzar o eixo y no valor 7, né? 0,7, o ponto 0,7. Então, o que é que a gente pode desenhar aqui para esse conjunto, para esse gráfico dessa função, né? Se vocês me permitirem, eu vou desenhar esse gráfico aqui no computador, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem e visualizarem, né? Então, eu plotei esse gráfico aqui, né? Vamos fazer esse gráfico. Eu vou traçar uma linha aqui no número 4. E no número, no 0, né, também. Vamos ver. Plotei. Vou mudar essa cor aqui só para ajudar a visualização. São linhas verticais. Vertical. Bem, pessoal, então aqui está o gráfico da função. Deixa eu fazer uma linha também horizontal no 0, que aí eu pego os eixos coordenados. É porque não está aparecendo aqui o 0, né? Mas vocês estão entendendo aqui que nesse gráfico eu tenho aqui o número 4, tá? Aqui eu tenho, ele está começando no 5, né? Está começando aqui no 5. Quando o x é 4, deixa eu ver, quando o x é 4, qual que é a imagem? Quando o x é 4, né, a imagem é 5, então ele já está marcando isso aqui para mim, né? Então, quando o x é 4, a imagem é 5, então no 4 a imagem é 5, tá? No x igual a 4, a imagem é 5.
Então esse ponto aqui é o ponto 4. É o ponto 4 de domínio 4, imagem 5. Tá bom? Então percebam que o gráfico dessa função, né, cresce indefinidamente, né? Cresce indefinidamente na direção aqui de mais infinito. À medida que o x diminui, né, a imagem só tende a aumentar. Tá ok? E o fato é que não tem números aqui no eixo y. O eixo y está aqui. O eixo y ele não tem números abaixo de 5. Então o conjunto imagem dessa função começa no 5, né, fechado, né, e vai até o mais infinito. Começa em 5 e vai até o mais infinito. Então a imagem dessa função, vou botar um mzinho aqui para indicar, ela vai ser representada por fechado em 5, aberto em mais infinito. Tudo bem, pessoal? Deixa eu abrir o espaço aí para vocês fazerem perguntas. Vamos pegar outro exemplo. Vamos trabalhar agora com essa função g, né, que é definida por 3 mais x ao quadrado e denominador 4 menos x ao quadrado. Domínio dessa função, obviamente, como eu já falei para vocês aqui, o x ao quadrado não pode ser 4, de forma que o 4 menos o x ao quadrado tem que ser diferente de 0, certo? E o x ao quadrado tem que ser diferente de 4, né? Aqui a gente vai passar a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4, mas prestando atenção que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, certo? Tem que ser diferente de 2. Então o módulo de x tem que ser diferente de 2. E o módulo de x diferente de 2 é o x, certo, ser diferente de mais ou menos 2. Porque se nós tomarmos aqui o número 0, vou colocar o 0 aqui, deixa eu apagar isso aqui, não ficou legal. Então estou aqui com a minha reta, né? A minha reta real, o 0 centrando no centro, o 0, o 2, certo? E o menos 2. Quais os números cuja distância ao 0 é 2? São exatamente esses números aqui, né? Que aí eu vou incluir o 2, né? Porque a distância dele... Aliás, pessoal, desculpa, acabei me atrapalhando. Aqui, esses números, deixa eu refazer. Vou refazer porque eu acabei confundindo com o módulo menor ou igual que 2, tá? Desculpa. Então, quais são os números? Vamos pegar aqui novamente a reta. O número 0 aqui no centro. O 2 e o menos 2.
Bem, se eu colocasse menor ou igual, seria todo esse intervalo, né, do menos 2 ao 2, fechado no menos 2, fechado no 2. Mas como é diferente, né, então você vai pegar todos os elementos aqui dessa reta e vai excluir, né, o número 2 e o menos 2, de forma que o domínio vai ser todos os números reais menos, né, reais menos chave mais ou menos 2. Diego, é isso mesmo, a imagem vai crescendo aí, é porque a gente não vê, mas se eu aumentar lá o limite do y, do x no lado esquerdo, vocês vão ver que ele vai continuar aumentando, né? Aumentando indefinidamente. Essa é a ideia de limite, né? Então, como eu disse a vocês, né, qual seria o limite dessa função aqui quando x tende a menos infinito, né? Quando x tende a menos infinito, né, esse limite seria exatamente mais infinito. Já quando x tende a mais infinito, né, essa função ela não vai ter limite, porque você vai ter um número negativo dentro da raiz quadrada, o que impossibilita a operação de radiciação nos números reais. Bem, então, aqui voltando para o exemplo 20, né, o domínio a gente já sabe qual é. Mas vamos pensar agora no conjunto imagem, né? Conjunto imagem, pessoal. E agora o que eu faço aqui para entender o conjunto imagem desta função? Três mais x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado. Como que eu vou identificar o conjunto imagem agora? Bem, alguns pontos são interessantes aqui nessa análise, né? Quando x é zero, a gente sabe que a imagem é 3 quartos, ok? Se eu substituir o x por zero, né, eu vou ficar com 3 mais 0 no numerador e no denominador 4 menos 0, isso é 3 quartos. Bem, quando x é zero, a gente já sabe aonde o gráfico seca, né, o eixo y. Será que é possível fazer com que isso seja zero? Bem, o denominador não pode ser zero, só vai ser zero então quando o numerador for, mas o numerador é um número sempre positivo, né? Porque 3 mais x ao quadrado, né? Por mais que o x seja zero, isso nunca vai ser zero, tá? Sempre tenho 3 aqui para adicionar esse zero e não chegar no número zero. Então, não tem como ser zero, tá bom? E aí, vamos tentar entender o que é que acontece aqui, pelo menos graficamente aqui. Vamos tentar fazer algum tipo de esboço. Note que o x não pode ser nem 2 nem menos 2. Então a gente já tem uma barreira aqui, né, no 2 e no menos 2. Perceba que quando o x é zero, a imagem é 3 quartos. Então eu tenho aqui o número 3 quartos. Se o x se aproximar, aqui eu tenho 2,
e aqui eu tenho menos 2. Se o x se aproxima do 2 pela direita, aqui ó, vindo nessa direção, o que acontece, pessoal? Eu estou vindo para perto de 2, só que por valores maiores que 2. O que é que vai acontecer com esse denominador, né? À medida que o x vai se aproximando de 2, né, esse denominador vai se aproximando de 0. Perceba que quanto mais o x se aproxima de 2, mais x ao quadrado se aproxima de 4 e o denominador se aproxima de 0 consequentemente, né? Se o x se aproxima de 2 pela esquerda, pela direita, aliás, por valores maiores que 2, por exemplo, eu vou ter 4 menos 3 ao quadrado, certo? Isso aqui, né, é um número negativo. Se eu coloco 3.5 aqui, 3.6, 3.7, isso vai ficando cada vez mais próximo de 4 e, né, o número fica mais próximo de 0. Perceba que esse número vai se aproximando de 0, mas por valores negativos. E o numerador ele fica lá fixado, né, no número sempre positivo. E aí a razão vai ser um número negativo, certo? Mas que o denominador se aproximando de 0, o que acontece, pessoal, quando você tem essa função aqui, 1 sobre x, quando x tende a 0, né? Quando x tende a 0, se vocês fizerem algumas contas aí, esse número vai ficando cada vez maior. Só que se você colocar um número tendendo a 0 pelo lado direito, né, por valores maiores que 0, essa fração ela vai se aproximar, né, de números cada vez maiores, vai caminhar para números cada vez maiores. Isso vai tender a infinito positivamente. E se o x tender a 0 por números negativos, e o contrário vai acontecer, ele vai tender a menos infinito. Então vamos acreditar nisso, certo? E vamos observar o que acontece com este denominador quando o x tende a 2 pelo lado direito, tá ok? Se o x tender a 2 pelo lado direito, né, significa dizer que esse denominador está tendendo a 0, certo? Mas por valores negativos, porque aliás, por valores positivos, né? Desculpa, pessoal. Então, se o x tender a 2 por valores maiores que 2, certo? Vai dar negativo, tá correto, tá correto. Então, por exemplo, 4 menos, eu estou pegando um valor maior que 2. Então, 4 menos 3 ao quadrado é um número negativo, tá? Então, ele vai tendendo. Aí vamos pegar agora um número mais próximo de 2, sei lá, 4 menos 2.5 ao quadrado, né? Se a gente pegar 2.5 já está mais próximo de 2, vai fazer com que esse expoente aqui fique mais próximo de 4, só que por um valor maior. Então 4 vai ficar inferior a esse número, isso vai ser um número negativo. Então à medida que o x se aproxima de 2, se você pegar, por exemplo, 2.3, 2.1, né, isso vai ficando cada vez mais próximo, né, a potência quadrática, o quadrado vai ficando cada vez mais próximo de 4 e o denominador próximo de 0, só que negativamente. Então, quanto mais, e quando chega na fronteira, que é pertinho do 0, pessoal, ele tende a um número explosivo, né, que nesse caso aqui vai ser menos infinito, né? Então, menos infinito seria a tendência aqui quando o x tende a 2 pela direita. Quando tende a 2 pela esquerda, acontece exatamente o contrário e nós vamos para mais infinito.
Deixa eu pegar uma cor melhor. Nós vamos para mais infinito, né? Quando x tende a menos 2 pela esquerda, vai acontecer o mesmo que acontece, né, quando x tende a 2 pela direita. Então a gente tem essa tendência a menos infinito e a mais infinito à direita do menos 2. E aí o que acontece, pessoal? Vamos unir os pontos agora. Ela vai passar, o gráfico passa pelo 3/4, porque a imagem do zero é 3/4, e vai para o infinito aqui, certo? E fora ela vai, né, para menos infinito e menos infinito aqui, de forma que vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer agora o x crescer indefinidamente. Quando o x é muito grande, né, perceba que essa razão aqui, x ao quadrado sobre x, né, ela vai, né, à medida que o x é muito grande, pessoal, esse numerador aqui, 3 mais x ao quadrado, e o denominador 4 menos x ao quadrado, veja, se o x é muito grande, né, esse 3 e esse 4 pouco vai fazer diferença, tá? E no final das contas, o x ao quadrado vai se cancelar aqui com o x ao quadrado, vai ficar só o mais com menos, que vai dar negativo, e isso vai tender a o número menos 1. Então eu vou marcar aqui a reta menos 1, né? De forma que aqui eu posso colocar menos 1, e quando o x vai para mais infinito, né, eu tendo a convergir para esse menos 1. Tanto aqui e para a esquerda, para menos infinito, acontece a mesma coisa. É um pouquinho mais difícil, pessoal, entender isso aqui sem estudar limites, tá? É um pouquinho complicado, mas vocês entendam que com a ajuda das propriedades dos limites, fica bem mais fácil de entender, né? Porque o limite, quando o x tende a infinito aqui, é menos 1, né? Porque você tem polinômio sobre polinômio, e no infinito, né, polinômio sobre polinômio, você pega simplesmente a razão dos monômios de maiores graus, tanto no numerador como no denominador. Então x ao quadrado sobre x ao quadrado é 1, fica mais contra menos, que é menos, né? Então o final vai dar menos 1, tá certo? Então os limites aqui para mais e menos infinito, e a explicação que eu dei para os limites laterais aqui na fronteira do 2, pela direita e pela esquerda, tá bom? Todas essas propriedades de limites, elas estão no material que eu passei para vocês e nos vídeos que também estão postados para vocês no Moodle, tá bom? Então isso aqui, pessoal, essa aula que eu estou fazendo é uma aula mais para resolver alguns problemas adicionais, né, que envolvam os conceitos. Então eu estou tirando a aula para mais exercício do que teoria. A teoria está explicada lá nos vídeos, vocês podem assistir tranquilamente. Mas se alguém tiver alguma pergunta a fazer, vocês façam aí, que eu vou abrir o espaço para vocês fazerem perguntas. Eu vou plotar esse gráfico aqui no computador para que vocês vejam como é que fica essa função, tá? Tá aqui o gráfico, né? Eu vou fazer uma reta vertical no menos 1 e as retas horizontais aqui no 2 e no menos 2. Vou mostrar o gráfico aqui a vocês.
Oh, rapaz, acabei errando aqui. Só um minuto, pessoal. No menos 1. A reta vertical. Aliás, é a reta horizontal no menos 1. Horizontal no menos 1. Vertical no menos 2 e no 2. Agora tá certinho. Então é o que eu mostrei aqui a vocês, né? Graficamente, né? Fazendo aqui o gráfico. Eu tenho aqui o número 2, né? O número menos 2, né? Aqui estaria o 0, pessoal. E aqui teria a imagem 3/4, né? Esse ponto seria o ponto 0, 3/4. Eu não estou traçando os eixos coordenados, mas eu vou colocar ele aqui, ó. O eixo X, o eixo Y, né? E o eixo X estaria aqui. Né? Aí a gente teria o gráfico completinho aqui, o 3/4 aqui, ó, 3/4 aqui, ó, nesse pontinho aqui é o 3/4. E quando o x tende a 2 pela esquerda, mais infinito, né? Mais infinito. Quando o x tende a 2 pela direita, menos infinito, né? Menos 2 pela esquerda, menos infinito. Menos 2 pela direita, mais infinito. Quando o x tende a menos infinito, né? A imagem converge para o número menos 1, que é o que está aqui. Menos 1. Tá ok? Menos 1 aqui, pessoal. Ó, menos 1. Que eu mostrei a vocês, não existe, né, o limite quando x tende a 2, nem a menos 2, porque há uma divergência aí nos limites laterais. Tá ok? Nesse caso aqui, o limite, né, da função g, deixa eu pegar aqui, vou apagar. A função aqui é acho que é 3 mais x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado. Isso aqui, pessoal, quando x tende a 2 ou menos 2, isso aqui não existe. Aí eu digo que não existe. Vou usar até a anotação de não existe aqui, tá? Não existe. Esses limites não existem. Porém, se eu colocar, né, os limites laterais aqui, ao invés de colocar mais ou menos 2 pela direita, certo? 2 pela direita deu mais infinito. E menos 2 pela direita deu mais infinito. Tá bom? Então, pela direita, os limites existem e dão mais. Na verdade, pessoal, quando o limite dá infinito, ele é uma tendência, né? Ele também não existe, mas a gente pode deixar assim, vamos dizer que existe, tá? A gente consegue entender o que é o mais infinito e o menos infinito como coisas assim imensamente imenso, sabe?
uma coisa assim que tende a aumentar cada vez mais indefinidamente. Então, os limites infinitos, né, a gente entende eles como sendo uma tendência, uma convergência, não uma convergência não, uma tendência a algo que aumenta sempre e sempre aumentando e cada vez mais, tá? Bem, então é isso. Bem, pessoal, com essa aula aqui eu acabei discutindo um pouquinho sobre limites, né? Deixa eu fazer só um exemplo aqui com a função exponencial, que eu separei alguns problemas aqui com a função exponencial. Acho interessante mostrar esses exercícios, tá? Então aqui, por exemplo, esses problemas aqui. Pois é, Evânia, quando o limite é infinito, ele não existe, certo? Mas a gente interpreta ele como uma tendência, né? Como uma tendência. Então, se você disser que o limite não existe, não seria um problema, tá ok? Não no sentido da convergência, né? A gente sabe que é uma tendência. Deixa eu resolver esses exemplos aqui envolvendo a função exponencial. Bem, seguindo a definição, uma função exponencial genérica, ela tem esta lei aqui: a, b, x, tá certo? F de x é igual a abx. Se a gente pensar aqui como uma função exponencial, né, esse a, né, vai ser o valor da função quando x é zero, então é como se fosse o ponto inicial da função. Então f de zero é o a. Né? Então, pensa no mercado, pensa no montante financeiro. Vamos pensar aí na matemática financeira. No instante zero, teu dinheiro é A. Tá? E esse dinheiro ele vai crescer a uma taxa 1 mais I, né, ao longo do tempo. X. Certo? Se o B for um número maior que 1, a função é crescente. Se o B for menor que 1, a função é decrescente. Tá? Então, o que acontece? Pega a função P, 3,5 vezes 1,09 elevado a t. Né? O que acontece aqui? No instante inicial eu tenho 3,5 e eu estou aumentando essa quantidade a 9% por período, porque aqui no meio eu posso dividir 1,09 como sendo 1 mais 9%. Certo? Então, essa é a taxa de crescimento da função. Se a função tiver, por exemplo, como essa outra aqui, né, que eu tenho 0,7896 é o ponto inicial, né, e ele está caindo a uma taxa de, acho que, deixa eu ver, 3,2, né, 0,96, né, vou pegar a calculadora aqui só para a gente fazer precisamente, 0,968, né, eu vou subtrair isso de 1, né, 3,2%, né, 3,2% de queda, né, por período. Então, o que acontece aqui é que no zero eu tenho 78,963 e eu estou perdendo 3,2% por período. Então, a taxa de decrescimento dessa função é de 3,2% ao período. Ao período.
Bem, então nesse exercício é justamente isso que vocês deveriam fazer, né? Verificar se a função é crescente ou decrescente e encontrar a taxa de crescimento ou decrescimento. Aqui, por exemplo, a função g, que é 247, 247, 2AT, né? Ponto inicial, 247. Qual é a taxa de crescimento? Bem, 2 é igual a 1 mais 100%. Então, a taxa de crescimento é de 100%. Tá? Aqui, por exemplo, a taxa de decrescimento é de 95%, né? Porque é 5%, né? É 1 menos 95%. E assim vai. Essa função seria isso aqui. Ok?